E aí, Boa Felipe, noite, tudo tá me ouvindo? bom? Tô te Tudo bem, ouvindo. e você? Beleza, Ah, graças a Deus. paz. O pessoal tá entrando aí, gente pra caramba, muito legal. Legal, legal. Vambora. Vamos fazer uma Legal, live. vambora. Bora, vamos dar dois minutinhos? Deixa eu só. Vamos dar 2 minutinhos só pro pessoal ir entrando. Vamos sim, vamos sim. Vou Ah, tirar aqui minha. Vou ficar meio cegueta aqui, mas vambora. Tá fazendo reflexo. Na hora ah, de seu ler, óculos é o quê? O seu óculos é o quê? É pra perto ou pra longe? é pra perto, mas aí na hora que o pessoal começa a mandar pergunta, eu não enxergo daqui. Oi, Eu tenho Ricardo. que usar o óculos, mas aí faz reflexo. Ó. Não, pô, o meu problema não é esse. Eu tô com uma fotosensibilidade, né? Se bate a luz, eu não consigo enxergar com luz forte batendo no meu rosto. Eu vou Ah, até fazer um exame essa semana que vem aí. Vamos ver. Tomara que seja só fotoadaptação da idade, velho. Tomara que seja só idade. mas também não tem como voltar, né? Só idade, só idade. Não tem, não dá. Não dá pra ficar mais novo, não dá. O meu é da idade. O... Quando eu fiz 40, eu enxergava bem. Quando eu fiz 46 meses, eu não enxergava Não nada. chegava mais Nada. nada, né? Então, o pessoal É fala que é Eu ia impressionante. ler, Eu acho que o meu provavelmente é isso também. Eu vou ver. Vamos ver. Pessoal, ó, o pessoal está entrando aqui. Boa noite a todos. O Felipe é meu amigo, é professor da área de educação física, tem grande experiência com crianças, são crianças especiais, e já há alguns anos que ele vem trabalhando a parte do pessoal que é doente, do pessoal que tem doença, e para reabilitar pacientes com patologias e não para fazer a melhora do desempenho físico em si. Ele tem focado mais na parte de pessoal que tem patologias em inúmeras áreas, a coluna é uma delas, né, Felipe? Ele tem tido um resultado excelente, inclusive quando algum paciente meu pede indicação, eu mando para ele. Tem alguns pacientes que eu operei que acompanham com ele. Então, assim, é um profissional assim altamente qualificado. É, Quer se apresentar, Felipe? Boa boa noite, de noite. Não, novo. claro, faço questão. Meu nome é Felipe Tcheca, eu sou personal trainer há mais de 20 anos, trabalho na área da reabilitação, sou Boa mestre noite, em pessoal da Medellín. saúde, né? Então, trabalhei bastante tempo, tenho mestrado na área da promoção da saúde, dei aula na universidade um tempo e acabei desenvolvendo de alguns anos para cá, trabalhando em clínica de Tudo bem, fisioterapia, Lúcio? metodologia diferente no tratamento de lesões ortopédicas, principalmente coluna, quadril e joelho, né? Então, provavelmente aqui na nossa live vão ter muitos alunos meus, né? Eu divulguei bastante para eles. Então, para quem é meu aluno, se for aluno, escreve aqui que já é aluno. Quem não é aluno, escreve que eu sou aluno. E aí a gente vai se conhecendo demais. Não, muito bom, muito bom. E o, ó, Ingrid, o pessoal tem que. Foi bom a gente ter marcado essa live, porque hoje eu estava até atendendo uma paciente, aí eu estava falando para ela assim: ó, ou faz atividade física ou opera. Ela falou: tá, doutor, mas se eu. Porque ela odeia exercício. Ela falou: tá, mas se eu operar, eu não preciso fazer exercício? Não, você vai ser operada para você conseguir fazer exercício. É Eu, melhor, eu é tinha melhor você. separado essa pergunta aqui. Eu recebo essa pergunta aqui. Mas se eu operar, eu estou livre de fazer exercício? Não, na verdade é o contrário, assim, tipo, se você operar, se você for fazer atividade física e você não conseguir fazer atividade física, nós vamos te operar para você fazer atividade física, mas não fazer atividade física não é uma opção, tá certo? Assim, não é uma opção. Inclusive, assim, em termos, se a gente for ver assim, uma coisa super interessante, em termos estatísticos, que em 1920 a expectativa de vida da mulher no Brasil era 41 anos. Hoje, a expectativa de vida da mulher no Brasil são 80 anos. Só que a medida para a expectativa de vida é uma média aritmética simples. Então, entendeu? Então, assim, a média é 80 anos. Então, se a média é 80 anos, tem muitos que estão vivendo 100, 102, 103, porque quantas não morrem de feminicídio, problema Sim. no parto, câncer, acidente automobilístico. Então, se a média é em 80, tem muitos que estão vivendo 100, 110, 120 e por aí vai. Qual é o ponto? O ponto é que a longevidade é uma coisa a ser pensada nos dias de hoje. Então, assim, a gente vai viver. Se você não tiver um câncer de pulmão, não tiver uma coisa, você tem uma chance muito grande de viver 100 anos, 102, 103, preso nesse corpo aí, né, Felipe? Então, assim, se você não tiver essa noção da importância da longevidade e de viver, a quantidade de anos que você vai viver,
talvez a sua velhice se torne algo apavorante, né? Porque você vai estar com uma cabeça sã presa num corpo doente. Então, isso por si só já traz uma necessidade aí de atividade física. Não, perfeito. Eu gosto de falar para os meus alunos, lá, pessoal do meu canal, e quem aqui não é meu seguidor, fica à vontade de clicar no meu nome, passar a me seguir, tem bastante conteúdo, que na vida a gente só tem duas certezas. Uma é a morte. Todo mundo vai morrer um dia. A outra certeza é que o tempo só vai para frente, ele não volta. A gente estava brincando da vista, mas é verdade, a gente não consegue voltar no tempo. Então, do dia de hoje até o dia da nossa partida, como que a gente vai querer viver? Se a gente for discutir essa questão da longevidade, a gente vai entrar na palavra, na expressão qualidade de vida, que muita gente usa, põe, fala da boca para fora, mas muitas vezes não promove a sua qualidade de vida, porque não faz atividade física, não se alimenta corretamente, não gerencia o seu estresse, não tem uma boa qualidade do sono. Tudo isso vai envolver uma boa longevidade. Então, a atividade Sim, física... você tem toda a razão. Você tem toda... E a coisa, a gente for por esse caminho, a coisa ainda, assim, muitas vezes ainda vai mais longe, porque tem um limite de tempo que você consegue começar a coisa com qualidade, né? Porque, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, doutor, mas você acha que eu devo operar o túnel do carpo, que é uma lesão mais simples? Eu falo assim, olha, é o seguinte, você tem tendinite de tornozelo, tendinite de joelho, lesão da cartilagem do quadril, túnel do carpo, hérnia de disco. Vai chegar uma hora que é não tem como você resolver mais. Então você tem que ir resolvendo os problemas conforme eles forem aparecendo e tem que tentar manter o corpo funcionando da melhor maneira possível enquanto ainda é tempo, né? A pergunta, acho que ela, quando o paciente surge assim, para mim surgem muitos, é assim, eu tenho determinada lesão, uma tendinite, uma hérnia de disco, enfim. Vamos pensar o que causou essa lesão para a gente tentar tratar a causa da lesão e não simplesmente operar, que falou, o túnel do carpo, tá? Mas o que trouxe? É uma lesão repetitiva? Você é cozinheira, você é costureira, você é faxineira? O que foi essa lesão? Vamos pensar na causa. E aí, senão, você vai virar o quê? Você não vai sair do centro cirúrgico. Opera a mão, daqui a pouco volta, opera o pescoço, daqui a pouco vai, opera o tornozelo. Como se a cirurgia fosse a solução. E você não está tratando a causa, porque daqui a pouco tem desordem articular de novo. E outra coisa, muitas patologias, elas vão ter um componente genético, né? Sempre falo isso. O componente genético eu não tenho como mexer. É a sua genética, eu não tenho como fazer um reequilíbrio genético seu. Então a gente tem que agir nas outras causas que não são genéticas, que eu não tenho como agir na genética. Aí a gente vai passar para a questão também que é muito importante, que é a questão ergonômica no trabalho. Você tocou num ponto muito importante de causa de dor, que é o equilíbrio da ansiedade com o estresse do dia a dia. Também é uma causa de dor importantíssima nos dias de hoje. E quando você faz uma atividade física, principalmente uma atividade física que tem um aeróbico, você vai liberar endorfina, dopamina e outros hormônios que vão trazer a sensação de bem-estar para esse indivíduo, vão diminuir a taxa de estresse. Então, é claro que a gente tem a atividade física, que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, é voltada para o bem-estar específico de patologias específicas, obviamente, mas assim, a atividade física ela vai te trazer uma melhora como um todo, não é só uma melhora como, entendeu? Assim, a melhora é global, a melhora é holística, a melhora é física, né? Não, perfeito. E assim, tentando fazer com que o pessoal entenda a atividade física hoje, que muita gente fala assim, olha, eu não gosto de fazer atividade física. Então vamos entender a função da atividade física no seu organismo, para que talvez se a gente colocar de uma forma educacional, você mude a sua forma de pensar, o seu comportamento. Então eu gosto, dependendo do aspecto que o aluno, o paciente chega para mim, eu gosto de tentar fazer com que ele entenda a questão histórica do corpo. A função da atividade física hoje é ter o seu corpo em movimento. Lubrificar a articulação, gerenciar força, melhorar equilíbrio, enfim. Porque antigamente a gente não fazia atividade física, porque o homem era um ser em movimento. Então a nossa sociedade, o homem trabalhava no campo, ele trabalhava de forma mecânica, ele colhia, ele pastava. E se a gente pensar antes ali do homem civilização, mas do Homo sapiens na origem, ele corria, ele
caçava, a hora ele era preso, a hora ele era predador, ele lançava, ele pulava o rio, ele tinha que nadar, ele Tomava sol. tomava sol. Então, o corpo já tinha movimento necessário. Não existia academia nessa época, mas do mesmo jeito não existia supermercado. Hoje a sociedade ela é muito mais inerte, muito mais trabalho repetitivo e muito mais trabalho sem movimento do que trabalho em movimento. Cada vez menos movimento, por mais Sim. que pareça Cada estranho. vez mais vai ficar intelectual e menos físico, Exato, exatamente. exato. E aí faz o que o corpo? Criamos na sociedade as academias, os centros de ginástica, os trabalhos personalizados em casa, que entra o meu trabalho, o pilates, enfim. Desenvolvemos N situações para que você se movimente para o seu corpo não travar, porque o corpo é uma máquina de articulações de movimento. Então, quando a pessoa começa a entender, fala, entendi porque eu preciso me movimentar. É justamente essa questão comportamental que eu tento tocar ali e fazer com que essa chave mude. Exatamente. Você tem que mudar o mindset para a pessoa entender a importância do que ele está fazendo. Se ele entender a importância do que ele está fazendo, é mais fácil que ele tenha adesão a uma coisa que ele entenda do que a coisa que ele entende. Às vezes eu estou atendendo, aí eu fico uma hora explicando toda a fisiopatologia. Por exemplo, assim, pô, doutor, nunca ninguém me explicou assim. Eu falei, por que você está demorando tanto tempo para explicar? Eu falei assim, porque talvez se você entender, você vai aceitar, entendeu? Assim, é muito mais fácil você aceitar uma coisa que você entende do que uma coisa que você assim não entende ou não acompanha. Eu não tinha parado para pensar nessa questão evolucional em relação ao homem e atividade física, mas realmente é uma maneira super interessante da gente ver a coisa. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, assim, a geração dos meus pais, que tem hoje 80 anos, pô, eles nem sabiam que era atividade física. Hoje, o indivíduo não pode saber que não tenha, não pode dizer que ele não tenha pelo menos a informação do quão é importante isso. Então, Sim. assim, assim, a informação que isso é importante, ele tem. Se ele vai desempenhar isso ou não, é o que a gente vai tentar mudar mentes aqui e em outros locais. Mas é, ele tem a noção da importância, porque isso daí está amplamente difundida na mídia, nas escolas e em outros meios aí de informação, a importância que a atividade física tem, digamos assim, nos dias atuais, né? Não, perfeito. Hoje a mídia, e não hoje exatamente, mas de pelo menos 30 anos para cá, vamos assim dizer, e eu me englobo nesse meio porque eu tô formado há mais de 20. A gente vem tendo um boom de crescimento de informação, porque antigamente, assim, eu digo antigamente porque eu trato muitos pacientes meus são idosos, né? Não que todos são idosos, mas muitos são idosos. E eu converso, e normalmente a mulher tinha uma função e o homem tinha outra. A mulher na faixa dos 80, 70, como a minha mãe, como você falou dos teus pais nessa faixa, o marido era o provedor, era aquele que trabalhava, ganhava o dinheiro e sustentava a casa. Era uma sociedade muito mais machista, é normal, era uma época diferente. E a mulher tinha a função, desde criança, quando crescia, de ser uma cuidadora do lar, organizadora do lar, cuidava dos filhos, organizava a comida, organizava material escolar, gerenciava ali a comida para o marido, quando chegasse, era aquele meio. Não cabia exercício nessa época. Não cabia. Sim, era mais difícil. É. Nem tinha essa informação. E hoje Não mudou. tinha essa informação. Hoje mudou. Hoje a sociedade tem. A informação tem. Se ele vai desempenhar, se ele vai chegar lá, se ele vai fazer, é outra questão. Mas, assim, dizer que não tem informação, não tem. E, assim, nem de longe que eu quero dizer que isso é a maneira mais correta de fazer, né, Felipe? Porque a gente sabe que não é. Assim, a maneira mais correta de você fazer exercício é que, como tudo na vida, é que você tem um profissional altamente qualificado que te auxilie naquilo. Mas hoje, por exemplo, isso daí não tem desculpa. Falei hoje com uma senhora hoje que ela falou assim, eu não vou porque eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal, tal, tal. Eu falei, tudo bem, minha senhora, mas assim, se a senhora for numa loja desses grandes centros, para a gente não falar uma marca, mas se for numa loja desses grandes centros em qualquer shopping center hoje da cidade, você com R$ 200 você compra, sei lá, 10 pesos. Você colocar um tutorial no YouTube, você faz atividade física de todos os grupos musculares na sala da sua casa. Assim, né, assim, não tem uma desculpa para que você não faça atividade física. Não, Não não é, tem. assim, não é o ideal, mas não tem uma desculpa para que a gente faça atividade física. Então, já respondendo várias perguntas que passaram aqui do que a gente viu, assim,
E o pessoal que me segue já está acostumado a ouvir falar isso, o pessoal que não me segue, segue você, talvez não. Mas, assim, todas as perguntas que, assim, eu tenho hernia de disco, eu posso fazer atividade física, eu fui operado, eu posso fazer atividade física, eu tenho espondilite, você pode. Ponto. Se você não puder fazer, é porque tem alguma coisa errada. A gente tem que ver se você tem que ser reavaliado, se você tem que ser reoperado, se a cirurgia foi bem feita, se o resultado foi bom, se o seu pós-operatório foi adequado, ou inúmeros fatores que podem ter acontecido. Mas o objetivo é que você consiga fazer atividade física. Talvez você não consiga fazer uma atividade física X ou Y, mas você tem que ter a capacidade de fazer uma atividade física porque isso vai te trazer saúde. Aí eu vou te colocar numa pergunta difícil aqui, mas eu vou colocar porque eu acho que vai ser legal. Mas que é o que eu discuto muito em relação à diferença de personagens. Tá? Então, a diferença de personagens, perfis de personagens e o que diferencia o Felipe hoje de um outro personal, que é o que eu falo que é a diferença entre o exercício físico voltado para a saúde e o que o pessoal fala na academia que você vai ter desempenho, que é a palavra que a gente mais ouve. Eu queria que você falasse um pouco assim da diferença daquela atividade física que é voltada para o resultado estético puro e simples e da atividade física que é voltada para a saúde, se tem diferença, se não tem, se são treinos diferentes, como que você vê isso? Tá, bom, o princípio tem diferença. Você levar do princípio que, assim, são públicos diferentes que vão buscar essa situação. Exatamente, são públicos diferentes, mas eu queria que você falasse exatamente isso, entendeu? Qual é a Tá? diferença do público, Sim, exatamente. sim. Então Não, perfeito. você pegou minha pergunta, porque a pergunta foi meio Não, genérica, entendeu? Por isso que... não, mas perfeito, perfeito. É abrangente, mas dá para concluir. O público que procura saúde, normalmente, ele é um público que tem um conceito já definido, ou passou por algumas frustrações em relação à atividade, ou foi ao médico, ou foi a alguma outra área específica e teve essa informação, ou através de leitura, ele tem uma visão de que ele quer melhorar a sua qualidade de vida, ou ele tem uma patologia. Passou no médico, olha, a senhora precisa perder peso, a senhora tem uma artrose de joelho, tem um problema na coluna, a senhora tem que procurar uma atividade física que seja adaptada para o seu caso, que tem dificuldade de abaixar, então, esse é um público. Não quer dizer que amanhã esse público, estando melhor, não possa entrar na área da performance. Mas, nesse momento, esse caminho, esse viés, ele é específico da saúde. Já o público que não tem relação com a idade, que pode ser um público mais velho, mas que não tem dor articular, não tem limitação de movimento, pode estar acima do peso, mas esse acima do peso não limita movimento, pode procurar um profissional na academia e falar assim, olha, eu gostaria de 1 ano estar correndo uma prova de 10 quilômetros ou ter aumentado 10 quilos minha massa muscular magra. Vou ter resultado? Seguindo um trabalho nutricional com consistência, com persistência e determinação, vai, porque só a regularidade vai te levar ao objetivo, seja a performance ou seja a saúde. Não adianta você fazer um dia e parar uma semana. Sim. Essa é a grande diferença do foco, da disciplina, da orientação e principalmente do seu estado atual que você se encontra. Se você se encontra com dor, se você buscar performance, vai muita sobrecarga. Só mais ou menos isso. Não, eu achei a resposta ótima, mas é para o pessoal entender que, por exemplo, o treino que você vai fazer levantando 300 quilos de peso, com pouca repetição, com grupos musculares Mas espaçados, então assim, por exemplo, hoje eu vou fazer peito e tríceps, amanhã eu vou fazer costas e bíceps, depois amanhã eu vou fazer perna. Esse treino ele pode trazer grandes resultados estéticos, mas na grande maioria das vezes não vai ser o que vai ser indicado para um paciente que tem uma lesão específica. não, de Do forma mesmo jeito que o treino para quem tem uma lesão específica não vai ser o outro. Então, o pessoal tem que entender que às vezes quando a gente fala que tem que fazer uma reabilitação em um esporte de um paciente que tem uma lesão, o profissional que você tem que procurar também é diferente. sim. Agora, não quer dizer que aquele que fica ali, vai, vamos lá, mais uma, segura firme. Não é que ele não é bom, ele é ótimo, mas é para um objetivo diferente do que o objetivo de alguém que tem doença. Eu vi uma pergunta aqui que me chamou a atenção, eu vou responder só essa rapidinho antes da gente continuar, que alguém falou de lesão de menisco. Assim, a lesão de menisco ela é uma estrutura
é muito específica e quando ela está lesada por uma ruptura, o ideal é que você procure um especialista de joelho, ele vai fazer uma microcirurgia, que é um exame chamado artroscopia, vai tirar essa lesão de menisco e você vai poder voltar para sua rotina normal. Então, isso é uma das poucas doenças assim, acho que foi a Tânia, que é o procedimento, é uma artroscopia, é uma cirurgia por vídeo, e o procedimento ele é curativo. Então talvez essa pessoa específica deva procurar um especialista de joelho para ver se a lesão dela de joelho tem tratamento. Indo aqui, eu tenho uma pergunta interessante aqui. Se depois de uma cirurgia de coluna, se o paciente pode fazer motocross? Assim, essas perguntas, elas são muito difíceis de serem respondidas, porque assim, muitas vezes a gente que é médico, às vezes a gente não conhece aquela modalidade esportiva a fundo. Então, assim, eu, como sou ortopedista, sou cirurgião de coluna e sou atleta, mas eu não conheço o esporte motocross propriamente dito. Assim, o que demanda um motocross? Qual é a musculatura que é envolvida? Qual é a taxa de impacto que isso tem? Assim, então, essas perguntas específicas é um profissional como o Felipe que vai poder te preparar para que você desempenhe essa função específica que você quer. O que eu posso te dizer é que é o seguinte: se você tiver uma cirurgia bem sucedida, a gente vai te deixar bom ao ponto de, se você fizer um trabalho muscular específico, você possa fazer o motocross que você quer. Sim. Não, perfeito. Aqui, assim, muita gente pensa na estrutura da musculatura externa. Então, a gente pensa na cirurgia da coluna e nos músculos das costas. E a gente não pensa, é normal não pensar, porque quem pensa isso é o profissional da reabilitação, e a estrutura muscular do abdômen profunda é o que vai dar uma grande sustentação à parede da coluna. Então, eles vão trabalhar de forma profunda, que não tem nada a ver com exercícios abdominais de dobrar o tronco. O abdômen que dobra o tronco trabalha a musculatura externa. Quando eu preciso trabalhar o músculo profundo do abdômen, que é esse que vai dar sustentação para trabalhar o motocross, você tem que trabalhar a postura e todo o estímulo respiratório do parte superior do diafragma e a parte inferior, que é o assoalho pélvico. Então, essa condição postural é o que vai te blindar a coluna, porque o motocross tem muito impacto. Então, assim, não saindo do pós-operatório, entrou na reabilitação, vai para cima da moto. Não, vai demandar um pouco Não, de vai muitas. demandar um tempo para te preparar para isso. É isso que eu falo para o pessoal que me opera, fala assim, fala, pô, doutor, eu posso voltar a lutar jiu-jitsu? Falei, pode. Só que provavelmente você vai ter que fazer 2 dias por semana de treino específico para preparar você para fazer a atividade X. Então, às Perfeito. vezes, você vai ter que se preparar para fazer o que você gostava. Não vai ser simplesmente ir lá e fazer o que você gostava como você costumava fazer. Eu recebi um monte de pergunta que passou aqui. Sei que você está sem seu óculos de perto. Não, mas tá aqui, ó. Ó. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Tô brincando só porque foi o objetivo, foi como a gente começou a conversa. Eu tenho muita gente aqui perguntando sobre Pilates. Tá? Aí, eu costumo falar pro pessoal que é o seguinte: a pessoa fala assim, doutor, não é mais Pilates? É ruim. Eu falo, não, Pilates é excelente. Ele vai trazer um excelente alongamento e ele vai trazer um fortalecimento excelente de grupos musculares específicos. Mas Pilates não é atividade física. Eu sei que talvez eu receba milhões de críticas aí do pessoal aí, mas assim, Pilates não é atividade física. Pilates é uma atividade corpórea, é uma atividade corporal que traz alongamento e fortalecimento de grupos musculares específicos. Mas no meu modo de ver, é muito mais um tratamento médico e um tratamento fisioterápico do que de uma atividade física. Do meu modo de ver, atividade física é aquela em que você sua, em que você cansa, que você fadiga, em que ela exige um desempenho cardiovascular de você. Aí você vai ter o benefício cardiovascular respiratório da atividade física e do estresse hemodinâmico, mais o fortalecimento de grupos musculares específicos. Então, para o pessoal que são meus pacientes que gostam de fazer pilates, que fala assim, eu posso, eu falo, deve, desde que ele não interfira em outra atividade que você faça aeróbico. Então, eu faço pilates uma vez por semana, tudo bem, Cida? Eu faço pilates uma vez por semana e 3 vezes por semana eu faço musculação. Eu faço musculação uma vez por semana. Você entendeu? Então, assim, eu acho o pilates excelente, mas o pilates ele não vai substituir um fortalecimento muscular por uma atividade específica se você buscar uma saúde global, se buscar só aquele fortalecimento em si, talvez esse seja o foco. O que você acha disso, É, Felipe? assim,
ao meu modo de ver, o Pilates ele é uma atividade física, porque a gente não leva só em consideração a transpiração e a parte cardiovascular. Mas qualquer atividade que faça 2 vezes na semana é pouco. Por quê? A semana tem 168 horas. O corpo é uma máquina de movimento. Quando você faz 2 horas de atividade, ou 1h40, que normalmente cada aula tem 50 minutos, você tem outras 166 horas e meia sem atividade. Então é pouco. Agora sim, a função maior do Pilates é trabalhar um tipo de contração muscular chamada de contração excêntrica. O que é a contração excêntrica? Existem 3 tipos de contração muscular, para o pessoal entender. A concêntrica, que é aquela que a gente aproxima as fibras musculares. A excêntrica, que é aquela que a gente freia, distancia e trabalha uma força de coordenação motora, que é mais o Pilates. É mais um trabalho de forças excêntricas, que é bem legal. E a contração isométrica. O trabalho de reabilitação, ele deve envolver os 3 tipos de contração diferentes. Por quê? Porque ele tem que ter agilidade, ele tem que ter mudança de direção, ele tem que ter atividade excêntrica, ele tem que ter atividade concêntrica, ele tem que ter alternância de posturas, porque a gente vive em alternância de postura. Para você entender, se eu estou sentado no vaso sanitário, eu estou na posição de 90 graus. Quando eu levanto, eu estou na vertical. Mas quando eu durmo, eu estou na horizontal. E quando eu me viro na cama? Eu mudei a posição. Então não adianta eu trabalhar um tipo de contração muscular, é pobre, é pouco. Então por isso que é importante a gente trabalhar o todo, todos os tipos de contração musculares. Eu acho só o Pilates 2 vezes na semana pouco para qualquer pessoa. Exato. Para qualquer pessoa, exato. E é isso, é nessa tecla que eu bato. Eu falo assim, o Pilates, ele é excelente para alongamento e fortalecimento de grupos musculares específicos. Se você associar com algum tipo de aeróbico mais 2 vezes na semana, talvez seja suficiente para o seu caso específico. Mas você, assim, a necessidade do aeróbico, ainda mais uma forma de você desestressar, de você levar o seu corpo ao limite, de você buscar outras coisas, é super interessante. Então, fica aí a resposta ao pessoal que faz Pilates, o Felipe explicou, assim, detalhadamente, tá? Aproveitando o break aqui, tanto a página do Felipe quanto os dados do Felipe vão ficar gravados na bio, quem quiser seguir ele vai entrar lá, vai estar disponível. O vídeo vai estar totalmente disponível, então quem quiser ver explicações mais técnicas de novo, volta e vê, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ficou bem claro, assim, o Pilates, ele é excelente, então assim, eu não tenho crítica para o Pilates. Mas como o Felipe bem pontuou e eu também, talvez seja pouco se você não tiver um exercício aeróbico associado. Da mesma maneira que eu recebo um monte de pergunta a respeito do CrossFit. Aí o pessoal que pergunta quer que eu diga que eu sou contra. Eu falo, eu não sou contra, eu sou super a favor. Só que é um exercício que demanda que você já tenha um preparo físico lá na frente. Se for a sua primeira atividade física, provavelmente você vai adquirir uma lesão. Se você já for um atleta e estiver preparado para esse tipo de desempenho, talvez o CrossFit seja excelente para você. E quando a gente fala de CrossFit, você tem até mais experiência, é uma pergunta que é muito frequente, também depende do professor seu do CrossFit, porque Muito, muito. exatamente, você tem que ver qual é o profissional que você está acompanhando e qual é o profissional que você está tratando. Aí eu costumo ver, o cara vai comprar um carro, aí ele quer saber até qual é a marca do fiozinho do negócio que dá seta. Agora, quando ele vai no profissional da saúde, ele não faz pesquisar quem é o profissional, onde se formou, como se formou, qual o resultado que tem, entendeu? Aí é complicado, né? Não, verdade. Porque assim, o critério para que você adquira bens ou para que você cuide dos outros. Então, um exemplo, você leva o seu cachorro no melhor veterinário, você compra a melhor ração, você faz de tudo de melhor para o outro. Mas para você, você não cuida de você como se fosse cuidar do seu cachorro. Exatamente. Você não tem tempo, você não se alimenta igual, você exatamente, exatamente. Muito legal. Dentro das minhas mentorias no meu curso, eu trago vários insights de livro e tem um livro de um psicólogo canadense bem legal chamado 12 Regras para a Vida. E eu falo bastante sobre esse livro e é bem legal. E eu falo que a primeira regra é isso: cuide de você como você cuidaria do seu cachorro ou do seu pet. Que todo mundo cuida bem, é o que você falou. Quer saber a marca do fio, o cabelo do pneu,
Agora, não, você vai na academia, você vai fazer o quê? Ah, eu quero a mais barata, tá bom, R$29,90, tá bom, daqui a pouco Não, eu faço o eu, plano. não, eu fiz uma pós-graduação na Universidade da Califórnia, né? É uma gestão, marketing. Mas, pô, o cara também fez uma aula que ele, pô, o cara mudou minha cabeça. Aí ele, com o primeiro slide da aula dele era assim: imagina se a sua empresa fosse a Disney. Aí já quebra você, porque tipo assim, a Disney, o cara sabe, cada lugar que você tem, ele tem um cheiro, uma experiência, uma sensação, tudo é levado ao maior extremo, você entendeu? E assim, a gente às vezes não cuida da nossa empresa como se ela fosse como o Walt Disney cuidaria, entendeu? Não, verdade. Então, assim, eu acho que esse ponto que você pegou da sua mentoria é excelente. A gente não cuida da gente como a gente cuida de muitas outras coisas e de muitas outras pessoas, a gente não cuida da gente. E a gente não investe na gente, a gente não investe tempo na gente, né? E assim, o principal fator é a gente. Eu falo muito meus pacientes, eu falo assim, ó, às vezes eu falo assim, ah, doutor, mas eu tenho que cuidar de tanta coisa. Eu falei, tá bom, mas se você quebrar ou você desmoronar, você não vai fazer nada. Você não tem como você cuidar do seu marido doente se você não tiver condições de cuidar dele doente. Então, primeiro você precisa cuidar de você para depois você poder cuidar dos outros. Mas assim, pouca gente tem essa visão, né? O nosso papel, né, como profissional, na ponta da lança, é fazer essa mudança de pensamento e comportamento. E eu gosto de trazer sempre uma pergunta dentro da mentoria, e que eu falo assim, gente, vou até fazer para os teus seguidores, se quiserem depois comer, não precisa comentar, não precisa escrever, não precisa fazer nada. Reflete, daqui a pouco responde se quiser. Pessoal do CIS, tudo bem, Diegão? Ó, quem quiser É, seguir o CIS vai gostar. Pode falar, legal. pode falar. Então, eu pergunto para eles assim, ó, pensa numa lista de prioridade de 3 nomes das pessoas mais importantes da sua vida. Pensa numa lista. O primeiro é o mais importante, o segundo é o segundo mais importante, o terceiro é o terceiro mais importante. E lista de prioridade não pode ter mais do que 3. Mais do que 3 já não é prioridade. E deixa rolar ali o bate-papo, eu vou falando sobre questão de gerenciamento do estresse, a questão da qualidade do sono e tal. E no final da aula, eu pergunto para eles assim: gente, vamos lá, reflete aí. Naquela lista de prioridades, o primeiro nome era o seu? A maioria fala: não. Eu pensei na minha filha, eu pensei no meu marido, eu pensei no meu cachorro, eu pensei na minha mãe, eu pensei. Tá vendo? A gente se autonegligencia. Se eu não vier em primeiro lugar, Não, assim, eu concordo com você, pô, elevando ao nível da discussão, assim, concordo com você quase totalmente, mas assim, quando você falou assim, pense em 3 pessoas, eu diria que eu ficaria em quarto lugar. então, Entendeu? Porque assim, o primeiro é minha mulher, depois são meus filhos. Mas aí eu vou discordar só por discordar, só pelo exercício teórico, porque sim, você tem razão que, mas assim, é porque assim, o homem que é homem de verdade, mas eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando assim tá certo, mas o homem que é homem de verdade, assim, a primeira preocupação sua tem que ser prover a sua casa e a sua família. Assim, aí a partir daí você pode ter outros cuidados, mas primeiro você tem. E outra coisa, ainda digo mais, assim, ensinando aos mais novos que estão aí, entendeu? Assim, você tem que amar primeiro o seu cônjuge mais do que você ama seus filhos. Você tem que se preocupar primeiro com o seu cônjuge mais do que você se preocupa com seus filhos, senão você vai inverter a ordem das coisas. Né? Então, assim, essa daí é uma coisa assim, muito interessante. Mas, assim, o seu raciocínio tá totalmente correto. Dentro desse conceito que a gente está discutindo, assim, se eu não conseguir prover, ou se eu não te pega lavrada, é coisa nossa do exército. Se eu não conseguir prover, eu não tenho como cuidar dele se eu não for capaz de prover. Então, é óbvio que eu tenho que, entre aspas, pensar em mim ao ponto de eu ser capaz de prover. Mas eu ainda bato na tecla que, assim, um chefe de família ele tem que pensar primeiro na mulher e nos filhos. Eu sei que você pensa porque eu te conheço pessoalmente, a gente não. é amigo. E eu digo que é O... egoísta, Pode falar. né? Não, e não é uma questão egoísta de eu estou em primeiro lugar, eu venho em primeiro. Mas se você não está bem de saúde, bem mentalmente, é difícil você se dedicar ao próximo com qualidade. É nessa questão, para você estar bem consigo mesmo. Sim. Não, eu entendi perfeitamente, eu entendi perfeitamente. Eu só introduzi isso daqui porque, assim, por exemplo, assim, hoje a gente tem agora, ó, só pra, não sei se chega a informação para você,
Mas só para você ter uma noção, a gente tem 4.300 pessoas assistindo a gente. Tem mais gente assistindo a gente do que talvez vem da CNN. Entendeu? Total. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente aproveita esse ponto para passar uma mensagem diferente. Aí vou até voltar aqui, pera, me dá só um segundo. Alguém colocou aqui, ó, a, a Carla colocou aqui, isso é bíblico, né? Aqui, ó, que quem quiser, por exemplo, assim, tem várias dessas dicas, tem aqui no meu livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, tem como comprar aí no site, e tem várias coisas, inclusive, no capítulo 6 tem Reestabeleça o corpo e a sua morada, que é uma ideia geral de funcionamento corpóreo, e eu era aluno do Felipe, aluno mesmo, fazia exercício com ele quando eu escrevi esse capítulo. Então, quem quiser ler e se interessar, fica aí a dica. Mas a nossa amiga que falou disso, isso é verdade, porque se você for pegar lá, assim, Deus diz para o homem, né? É, amai a sua mulher acima de todas as outras coisas. E Deus diz para a mulher, respeitai o seu marido e amai os seus filhos acima de todas as coisas. Então, o Deus manda com que você ame a sua esposa acima de todas as outras coisas. E ele manda a mulher respeitar o marido, mas amar os filhos acima de todas as coisas. Porque isso acaba trazendo um equilíbrio, porque a mulher vai proteger a prole e o marido vai proteger a mulher, e dessa forma a gente tem a noção de família. E quando eu coloco no meu livro a questão da importância da família na vida do indivíduo, o pessoal do Mapoera, tudo bem? Tudo bem, ó, o Mapoera é um lugar show lá no Pará. Quem quiser pode entrar lá. Quando a gente fala da questão de família, é claro que hoje em dia a gente tem outras formas de família. A questão não é essa, a questão é que, assim, dentro do padrão social que a gente vive, você ter uma família estabilizada e você ter uma família organizada e que tenha por objetivo defender a prole, você vai ter uma chance muito maior de ter filhos equilibrados, bem-sucedidos e que vão levar os seus genes e o seu DNA para frente, né? Não, perfeito. Esse equilíbrio entre balança, né? Família, homem, provedor. E ainda até discuti com a minha esposa no domingo sobre a missa, né? Que teve uma passagem assim, interessante sobre o homem como a cabeça, o ser racional, e a mulher não abaixo, não submissa, mas ela como o ser emocional que é a família, né? E essa junção dos dois, junto com os filhos, fazem do lar algo muito forte e nada pode deter. Quando tem esse equilíbrio entre o homem com o espírito mais racional, mais pé no chão, a mulher sendo um ser mais emocional, eu achei incrível isso, né? E até discuti com a minha esposa sobre essa junção da gente. Eu Não, sou e muito. assim, ó, não, e essa junção é assim, é algo assim muito forte, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui de casa. Minha mulher é médica dermatologista e hoje ela ganha super bem, tem a clínica dela, tem um sucesso enorme. Mas quando meus filhos eram pequenos, ela parou um tempo de trabalhar para cuidar das crianças, entendeu? Assim, e o meu dinheiro é dela. Entendeu? Aí, pô, aí, então assim, essa questão emocional e racional eu acho assim totalmente assim pertinente. Eu acho que assim cada família ela tem que se organizar de uma maneira de ser estável e trazer paz e tranquilidade para as crianças. Mas eu diria até um pouco mais, porque eu diria para você que se você não está bem em casa, você não rende. O homem não rende. Perfeito. Assim, Não assim, rende. se você não rende, tipo, se você não, tipo, se o seu casamento tá ruim, se a sua esposa não tá bem, se você não tá vivendo bem em casa, pô, você não trabalha igual, você não treina igual, você não rende igual. Então, assim, às vezes as palavras do português, às vezes elas podem ser mal interpretadas de um jeito ou de outro. Mas eu acho que a gente tinha que colocar o seguinte, que assim, o papel da mulher é tão importante que se a mulher não estiver bem com o marido não consegue produzir o que ele deveria produzir, entendeu? Assim, essa é a grande verdade. Entendeu? Não, Assim, total. Ela, como ser emocional, ela é o outro lado da balança. E quando um lado não está bem, o que acontece? A balança desregula. sem desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele é muito sensível. Não é pouco peso, não. Qualquer peso alterando, essa ordem, ela perde o controle. E aí você não tem uma boa qualidade, seja no trabalho,
seja na atividade física, seja na vida social, e você chega em casa, a energia que está no lar não é boa. E eu vejo muito. O nosso viés de conversa é muito legal, eu adoro filosofar. Mas eu vejo um detalhe muito importante que grandes amigos meus têm dificuldade, e é a questão da comunicação dentro do lar. Quando o homem tem uma dificuldade, ou quando a mulher tem uma dificuldade, é ela falar com o marido a sós sobre a dificuldade. Seja ali uma questão entre eles, ou uma questão financeira, ou um ajuste. A comunicação, e a minha esposa sempre pega no meu pé isso. Se você está com algum problema, você tem que me falar, conversa comigo, e ela conversa comigo, e eu converso. Então a gente, além de tudo, antes de qualquer coisa, a gente é muito amigo, a gente é muito aberto, franco um com o outro. Acho que essa comunicação, ela é o Então, detalhe. assim, quando a gente fala de evolução, eu acho que assim, o homem aprender a se comunicar, eu ainda acho que é uma das coisas que a gente não aprendeu, né? Assim, do mesmo jeito que assim, a geração dos nossos pais não aprendeu a fazer atividade física, que é o que a nossa geração aprendeu dentro da academia. Sim. Eu acho que assim, a mulher evoluiu muito, assim, o homem não aprendeu ainda a se comunicar, ou a falar de sentimento, ou abrir as dificuldades. A gente tem que trabalhar isso, a gente, entendeu? Se você perguntar para qualquer amigo seu, e aí, como é que tá? Ele vai falar, tá bem. Tá O cara bem. pode estar pensando em se suicidar, mas ele vai falar assim, tá bem, tá É tudo uma bem. fortaleza por fora. Exatamente, assim, exatamente. E a gente tem uma grande dificuldade de falar de si mesmo, de falar de sentimento, de falar de fragilidade. E eu tenho, entendeu? Não tô apontando o dedo para ninguém, muito pelo contrário, eu estou refletindo sobre mim mesmo, né? É, Entendeu? Assim, eu tô refletindo sobre mim mesmo. Assim, eu tenho essa grande dificuldade. E às vezes, por exemplo, às vezes a gente toma um tempo, né? Entendeu? Assim, às vezes a gente toma um tempo. Aí também a mulher boa é aquela que ela respeita também o seu tempo. Ela sabe que você tem a hora que você vai falar, mas talvez aquele não seja o seu momento de falar porque você não está pronto para falar. Entendeu? sim. Então, assim, isso daí é uma coisa assim muito interessante. E outra coisa que a gente tem que, levando a conversa para esse lado, que a gente está falando de exercício, qualidade de vida, tratamento de uma maneira mais holística e mais global, você vê que assim só tem duas maneiras de você conquistar uma nação, entendeu, Felipe? Você tem que destruir a religião e a família. Se você não destruir a religião e não destruir a família, você não domina uma nação. A gente pode ver, por exemplo, os Estados Unidos ficou no Afeganistão mais de 10 anos. No dia que eles saíram, o Talibã tomou conta. Sim. Porque eles não destruíram a religião e eles não destruíram a noção de família. Então, enquanto você tiver um pai de família, uma mãe de família que vão brigar pelo lar, e enquanto você tiver uma noção em que a pessoa ache que os direitos dela foram dados por Deus e não pelo Estado, você não vai dominar aquele povo. Não vai Você pode conseguir. dominar militarmente, mas assim, um dia os séculos vão se passando e aquelas pessoas vão se insurgir e elas vão. Então, assim, a gente tem que defender a religião e a gente tem que defender a noção de família, ainda mais pessoas como eu e você que têm uma certa influência, porque a gente se expõe a isso tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente recebe críticas também, mas a gente tem que se expor para defender a noção de família e a necessidade de fé ou de religião, seja ela qual for. Entendeu? Eu sempre gosto de falar assim do lado da religião, ainda mais como eu lido com muitas pessoas que vêm com dor, né? E eu falo para a gente focar na oração. Não quer dizer que a oração vai te levar a uma melhora significativa da dor, mas é um momento que você tem como se fosse uma meditação. É um Concordo momento plenamente. É um momento, e é científico. O poder da meditação, o poder da oração, quando você se comunica e pede orientação, pede um caminho bom, é justamente esse. Então, assim, e eu falo para o pessoal, né, para os meus alunos, independente da sua religião, independente do Deus que você acredita, o nome que você decidir dar, ou o estabelecimento que você frequenta, se você se encontra ali, você se reconhece, faz a sua oração, faz o seu momento de fé, porque isso volta para você, é o que a gente está falando. E isso tem um princípio de família, religião e vão fixando esses pilares, né? E não, e assim, quando você tocou no paciente com dor, a gente tem aquele paciente que ele tem dor aguda
e a gente tem aquela gama de pacientes que tem dor crônica, pacientes que têm dor há anos, pacientes que pensam em se suicidar pela dor. Nesse grupo de paciente em específico, até porque teve uma pergunta aqui de alguém que tem uma artrodese de toda a coluna e tem dor crônica, tal, 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 tal. Aí, para responder nessa pergunta específica, a neuromodulação, que é o chip da coluna, talvez seja um tratamento específico para essa pergunta aí em específico que alguém deixou. Mas esses pacientes que são muito graves, que têm grandes limitações, que têm dor mesmo, dor excruciante, que fazem uso de 4, 5, 6 analgésicos diferentes, que às vezes ficam tão dopados de dor, de tanta dor que tem, para esses pacientes a fé é ainda mais significativa e importante. Se esse paciente perdeu a fé e perdeu a esperança, acabou, perdeu uma guerra. Entendeu? Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, eu falo assim, ó, não perca fé. Aí eu uso um exemplo assim muito característico que eu aprendi, já falei isso outras vezes, mas a questão da tuberculose, você tinha aquele paciente que ele tinha tuberculose, ele estava condenado à morte. Aí a gente vê até naqueles filmes de Velho Oeste, americano e tal, aí você tinha dois perfis, você tinha aquele perfil que o cara ia para tiroteio, desafiava todo mundo, ia para os prostíbulos, bebia uísque, ia se matar vivendo, porque ele estava condenado à morte por tuberculose. Perfeito. E você tinha aquele grupo que ia para Campos de Jordão, retiros espirituais, respirar o ar puro, se preservar, tal, 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 tal. Um dia chegou o antibiótico. Hoje ninguém mais morre de tuberculose. Você toma um antibiótico, porque na verdade são três, mas hoje ele vem. Hoje você nem precisa tomar os três, vem os três num comprimido só. Então você toma aquele comprimido e você está curado da tuberculose, mas matava todo mundo. O que aconteceu? Quem viveu até ver a cura, até a ciência chegar nele, viveu. Quem se suicidou vivendo, morreu. Então, assim, às vezes, se você se apoiar na fé, se você se apoiar na atividade física, se você se apoiar na sua família, você vai conseguir sobreviver até que a ciência te alcance. Sim. Pô, eu tive uma lesão eu tenho uma lesão gravíssima, mas é uma lesão. Oi, amor, tudo bem? Ó, falando da minha esposa, ela apareceu aí, ó, Mariana. Tudo bem, amor? Um beijo. Então, eu tenho três lesões pequenas que não são cirúrgicas, mas juntas elas me incapacitavam de. Puta, eu tava tomando morfina todo dia. Eu fiz a aplicação de plasma rico em plaquetas e célula-tronco e fiquei curado. Mas, pô, a aplicação de célula rica em plaquetas e célula-tronco é uma coisa recente. Não está nem regulamentado pela Anvisa ainda, mas já é uma realidade. Pô, curou meu ombro. Você entendeu? Então, assim, se você conseguir ter fé e ter equilíbrio e ter família, talvez a ciência chegue até você, mas você tem que ter essa noção para você não se perder no caminho. Então, assim, você não pode perder esses pilares, né? Esses pilares da sociedade ocidental que vem sendo, assim, religiosamente massacrados dia após dia, né? Verdade. Eu gosto de falar assim, que muitos, não alunos não falam isso porque já tem uma outra visão, mas muitos seguidores chegam Tudo para bem, mim, Luizinho? me conta das dores, me conta da sensibilidade, fala, eu já tentei de tudo, eu já pensei em desistir. Você deve ter ouvido isso também. Todo dia. Ou já É, me acostumei com a minha dor, já me acostumei. Eu já falo, pô, já corta essa frase, que essa frase já não faz de cabeça. não. Não existe se acostumar. Vamos tirar isso de você. E aí eu falo assim, bom, o que seria desistir? Não, eu não quero mais saber de nada. Eu falo, então, mas por que você chegou até mim? Porque você não desistiu. Você tem dor, você tem dificuldade, mas eu sou mais uma porta que você está tentando abrir e achar uma solução. Você não desistiu, então não usa mais essa expressão. Aí a pessoa já fala, opa, peraí, é verdade. Então, o que eu gosto de fazer com isso? Você usou no início da nossa live uma palavra que muita gente não conhece, ou conhece, mas não sabe o que é o mindfulness, né? Desculpa, o Mas mindset, é, né? Isso, que é a mudança da perspectiva de pensamento. é programação mental. Mudança da sua programação mental, é. E eu, logo no início do meu programa, eu gosto de trazer para o pessoal, eu vou trazer esse insight aqui que eu acho que é muito rico. E para quem for fazer qualquer tipo de atividade física, se você for com mindset fixo, que existem dois mindsets assim numa área comportamental. O mindset fixo é assim, você não está aberto para uma proposta. Por mais que o Dr. André seja
uma sumidade na área da coluna, quando você for fazer um tratamento com ele, se você já for para lá, ou quando você vier fazer um treinamento Sim. comigo, quando você vier com a cabeça assim, eu já tentei de tudo, não vai dar certo, vai ser mais uma coisa que eu vou tentar, eu vou continuar sentindo dor. Isso é mindset fixo. Você está fechado para novas perspectivas. E o mindset que você deveria usar é o mindset de crescimento, que é o mindset assim, dessa vez vai dar certo, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter muitas etapas, mas eu não vou desistir, eu não me entrego, em nenhum momento eu vou ficar pelo caminho. Eu confio no profissional que está comigo, eu escolhi ele porque é nele que eu confio e eu vou junto até o fim. Então, essa forma de pensar faz com que o seu psicológico já esteja preparado para qualquer barreira que venha, ele não para, ele desvia da barreira e vai embora para frente. Não, e você, o que você falou, depois eu quero falar uma coisa a respeito de você, mas o que você falou é uma coisa que é muito verdade, entendeu? E assim, voltando para aquela reflexão que a gente estava tendo, se você for lá pegar no começo de Gênesis, na criação do mundo, está escrito assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que era bom, e que deu o dia e a noite, assim, por assim. Mas lá está escrito assim, e Deus disse, não está escrito assim, Deus estralou os dedos, Deus fez uma mágica, Deus explodiu. Ele disse, ele verbalizou, é o verbo. Então o verbo ele tem um poder absurdo. O poder da palavra. Exatamente, eu costumo falar assim, ó, a gente tem a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, antes dela ser a Torre Eiffel, ela existiu na cabeça do tal do Eiffel. Sim. O tal do Eiffel, ele imaginou aquela torre, aí ele pôs no papel, aí ele verbalizou e aí a coisa começou a fluir. Então, essa mudança de mindset que a gente está discutindo aqui, no finalzinho, infelizmente, é a grande verdade. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é assim, eu vou melhorar. Na cabeça. Depois ela tem que verbalizar, eu vou melhorar. A partir daí, o mundo vai se moldando para que aquele verbo ele seja executado. E as suas atitudes vão sendo tomadas e você vai achando os caminhos, etc, etc e tal. Dentro desse contexto, a doutora Sandra Rocha, que está falando assim, escuta e ativa a palavra segurança. Exatamente, exatamente. Você falou, verbalizou, o mundo vai começar a girar para aquilo que você verbalizou, para aquilo que você jogou. Isso daí começa a acontecer. Só para inteirar o pessoal agora que está acabando, por exemplo, hoje eu tenho 43 anos. Quando eu tinha 34, eu fiz uma cirurgia, a terceira cirurgia de joelho minha. E eu gosto de lutar, eu gosto de treinar e de lutar em alta performance. Foi assim que eu conheci o Felipe, porque ele veio para fazer um treino específico para mim, para melhorar minha capacidade física, para que eu conseguisse me reabilitar e fazer o esporte que eu gostava de fazer. Eu fiz por um determinado tempo e depois eu consegui viver livre dele. Dentro do bom sentido, porque eu abri o meu, eu fiquei bem, eu consegui abrir o meu espaço para que ele cuidasse de outras pessoas que precisavam mais de mim, porque eu tinha passado por esse degrau. Então, eu vou deixar o Felipe se despedir de vocês, dizendo que assim, eu já passei por isso, de ter várias lesões e de ter que sofrer para me reabilitar dentro daquela estrutura. E o Felipe vinha treinar comigo toda quarta-feira de madrugada cedinho antes de ir trabalhar. E a gente fazia um treino totalmente voltado para aquela atividade específica, como poderia ser um Pilates, para usar aquele exemplo, mas nos outros dias eu desempenhava outra função, mas ele me ajudava naquela função específica. Sim. Tá? Então eu vou deixar o Felipe se despedir, pessoal, a live vai ficar gravada, a gente responde todas as perguntas, ou vocês perguntam para mim, vocês perguntam no feed, vocês perguntam no meu direct, no direct do Felipe, a gente demora, mas a gente responde todo mundo, tá? Um abração para todo mundo, foi um prazer ter vocês aqui. Um beijão, Ingrid, fica com Deus. O Jackson, todo o pessoal conhecido. E a Paulinha, minha sócia. E eu vou deixar o Felipe se despedir e encerrar aí pela gente. Legal. Não, agradeço pela live, foi incrível. Sim, a gente falou além da atividade física, da saúde da coluna, né, de várias situações de tratamento, cada específico. Queria explicar para o pessoal que, assim, quando você tem uma dor articular, quando você tem uma limitação de um movimento, é importante você fazer algo que te devolva minimamente esse movimento. E muitas vezes não começa pelo movimento, mas começa com a mudança da segurança e da autoestima.
Então, o ganho do lado psicológico para o paciente com dor, ele é mais importante do que o ganho do movimento. O ganho do movimento é secundário. Por quê? Porque normalmente o paciente com dor desenvolve uma cinesiofobia. É o medo de se movimentar. Então, muito começa dali. Mas quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá no meu perfil, me chama no privado. Pode escrever a palavra aluno aqui, aí a gente vai voltar a conversar no privado, eles recebem uma mensagem lá. O meu trabalho ele é muito amplo na rede, hoje eu tenho alunos em 13 países diferentes. Então, assim, o meu trabalho cresceu demais. Eu vou te dar um acesso, depois, doutor André, do meu programa. Estou para te convidar e passa. Vou te dar um acesso para você conhecer um pouco do mundo que eu criei. Lembra que nem a gente falou do Eiffel? Sim, sim, Eu sim. criei um mundo em que eu faço personalizadamente um mapa para cada pessoa. Então, eu faço uma avaliação e normalmente nessa avaliação eu já mudo o mindset da pessoa quando... Porque eu falo... Vamos fazer, vamos fazer. Me manda o link que eu vou fazer como aluno Vamos, primeiro. Depois a vamos. gente vai. Não, Vai e ser tem muito algumas legal. atividades, principalmente para ombro. E aí, eu falo para eles assim, ó, você vai me falar na primeira semana qualquer sensação boa que você sentiu. Esquece a dor. E aí a pessoa foca no benefício. E aí elas voltam, Felipe, é incrível. Eu melhorei o meu movimento, eu melhorei porque focou É um no bom. reforço positivo, né? Exato. Então, queria convidar o pessoal, quem se interessar, me chama. A gente vai conversando. Tem muito aluno aqui, ó, muito aluno meu, falando, mandando mensagem. E, enfim, a gente bate um Não, papo que acho hoje foi bom. Que a gente saiu um pouco da parte técnica e levou um pouco para a parte do que a gente é fora do profissional. Foi ótimo, foi excelente. que isso enriquece muito quem está nos vendo, traz mais confiança e mais um caminho do que só a questão técnica do exercício e da ortopedia. Sim, com certeza. Felipe, de novo, obrigado pela colaboração, obrigado pela participação. A gente vai se falando no privado. E para o pessoal que assistiu, obrigado aí, para todo o pessoal. Um beijão, fiquem com Deus. Bom começo de semana aí para todo mundo. E a gente deixa aí a semana abençoada para vocês aí, tá bom? Amém. Valeu. Obrigado, Felipe. Fica com Deus. Tchau. Um abraço. Bom, tchau, tchau.